Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos a memória de Nossa Senhora de Loreto. É uma das invocações marianas que mais devoção tem na Itália, o país onde fica este santuário de Loreto. E celebramos hoje precisamente porque num dia 10 de dezembro, há já muitos anos, dia 10 de dezembro de 1296, apareceu nesta terra, nesta cidade de Loreto, uma casa que, segundo a tradição, era a casa da família de Jesus em Nazaré. Toda a história deste santuário é bastante espetacular e até misteriosa. No interior desta igreja estão de facto aquelas paredes da Sagrada Família em Nazaré. E como é que lá foram parar? Esta é a grande pergunta. Há uma tradição sustentada pelas visões que tiveram alguns santos, como a beata Catarina Emmerich, que fala de um transporte milagroso através de anjos. De facto, viram alguns santos estes anjos transportando a casa da Sagrada Família desde Nazaré até Loreto. Um transporte que nem sequer foi feito numa única etapa. E isto é que é realmente impressionante. Temos relatos desta casa em Nazaré, depois temos relatos de como apareceu milagrosamente numa terra na Croácia e como até foi mudando de localização durante 4 vezes, sem saber como. Simplesmente num dia estava ali e no outro dia já não estava e aparecia noutro lugar. Não é dogma de fé acreditar neste transporte angelical desta casa, mas de facto as análises que se fizeram nos anos 80 do século passado sobre o tipo de material usado nas paredes, a argamassa, o que unia as pedras, foram coerentes com o facto de serem realmente de terra de Jesus de Nazaré. Até mesmo as dimensões da casa são perfeitamente compatíveis com as fundações que existem em Nazaré e com os locais por onde esta santa casa foi passando. O que é certo é que esta devoção a Nossa Senhora de Loreto foi se espalhando pelo mundo inteiro. Prova disso é a ladainha loretana, aquela ladainha que se reza no final do terço com invocações a Nossa Senhora.
e que tem a sua origem precisamente neste santuário. E um exemplo dessa estima que a Igreja tem pela tradição do transporte da Casa de Nazaré para Loreto é o facto de, no século XX, Bento XV ter declarado Nossa Senhora de Loreto a padroeira da aviação, nada mais, nada menos. Por isso hoje é um bom dia para falar com Nossa Senhora, para falar com Jesus e para pensar no acontecimento realmente extraordinário que está por detrás daquelas paredes. Não é tanto o facto de ter sido transportado por anjos ou não. O que realmente impressiona Jesus é o facto de tu teres vivido numa casa tão normal, numa casa tão simples como um de nós. Quando se vai àquele santuário, há um pequeno altar que puseram no meio daquelas paredes e nesse altar há uma frase escrita em latim que impressiona muito. Diz-se: Hic verbum caro factum est. Aqui o verbo fez-se carne. Aqui, quando lemos isto e olhamos à volta para aquelas paredes, paredes que não têm valor nenhum de especial, pensamos: como é possível? Como é possível que tu, meu Deus, tenhas querido fazer-te um de nós numa casinha destas, numa terra destas, tão normal, no meio de um povo tão normal? Porquê, Senhor? A resposta já a sabemos e iremos vivê-la no Natal com especial intensidade. Jesus veio para nos salvar e quis fazer-se um de nós, quis fazer-se carne, quis fazer-se um homem, precisamente porque nos ama de modo infinito. Ele é o Verbo que existe desde toda a eternidade e está presente no momento da criação do mundo e, no entanto, faz tarefas que para nós poderiam parecer insignificantes. Como era a vida de Jesus, de Maria, de José, naquela casa de Nazaré? Seria uma vida muito parecida à de outras pessoas que viviam também em Nazaré. Levantar-se com o nascer do sol, rezar aquelas bênçãos da manhã, louvando o Senhor, e depois meditar em alguns versículos dos Salmos, rezar uma oração que todos os judeus rezavam, o Shema Israel, que é uma oração. Às tantas tu tens o hábito de fazer um oferecimento de obras quando te levantas. Espero que sim, que é um belíssimo hábito, um bom costume. Pois o Shema Israel é uma oração talvez mais comprida do que um oferecimento de obras normal a qual nós estamos habituados. Uma oração longa em que começa dessa maneira: Shema, escuta, Israel. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um só. Bendito seja o nome do seu reino glorioso, para sempre. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que estas palavras que eu te mando hoje estejam no teu coração. Palavras que com certeza, quando eram rezadas por Jesus, por ti, Senhor, por Maria, por José, eram rezadas de um modo muito especial. Davam sentido a todo o dia que vinha pela frente. E depois de rezar, com certeza que não ficariam sem fazer nada, simplesmente a contemplar esta oração que tinham rezado. Não, Nossa Senhora, São José, Jesus, começariam a fazer estas tarefas próprias de qualquer casa. Uma das primeiras tarefas a realizar depois da oração era a preparação do pão, que era o alimento básico de cada dia. As mulheres eram as que normalmente se ocupavam desta tarefa e começavam por moer os grãos de trigo ou de cevada para fazer a farinha. Encontraram-se vestígios de pequenos moinhos domésticos de pedra que se usavam nessa altura para fazer isto. E depois da farinha misturavam com água e um bocadinho de sal para formar a massa e depois acrescentavam um bocadinho de levedura e assim se faziam uns pães com um aspecto, enfim, para percebermos hoje em dia como se fosse uma base de pizza individual, assim, redonda, fininha, pães que eram cozidos no forno ou enterrados numas brasas e que se comiam mal se acabavam de fazer. Partia-se o pão à mão, sem usar talheres, e tomava-se só o pão ou então com azeite e acompanhado por leite ou por vinho, com fruta, talvez com algo de carne ou de peixe. Assim seria o pequeno almoço normal de Jesus nesta casa de Nazaré.
e tudo o resto também era tão normal. Fazer os trabalhos domésticos, ir buscar água ao exterior da casa, como é lógico, não havia água canalizada, partir para o Shalom. trabalho, Jesus com José, realizar o trabalho levando alguma coisa para comer, e cada um dos membros desta sagrada família dava-se conta de que isto não era perder tempo. Não pensavam que pena que temos de fazer estas coisas quando o mais importante era que Jesus estivesse a pregar, a fazer milagres. Não, não. Não era perder tempo. Jesus redimiu-nos também com estas coisas. E Ele sabe, tu sabes, Senhor, como é agradável ao Pai também as ações que nós oferecemos em cada dia. Será que eu tenho consciência disso? Será que eu tenho essa certeza de que Deus me olha como um pai olha para o seu filho, para a sua filha? E que mesmo fazendo coisas que tantas outras pessoas fazem, se fizer isso com boa intenção, querendo oferecer aquilo, isso ganha outro valor aos olhos de Deus. Pois Jesus, ajuda-nos hoje, durante o dia de hoje, a viver assim, desta maneira. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.